Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, de todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é carreira e tecnologia, quando o assunto é banco de dados. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre quais são as características de um profissional sênior na área de tecnologia da informação. Quero trazer esse tema para que você entenda, muitas vezes, algumas características que você ainda precisa se desenvolver, algumas características que você precisa melhorar, e como que você realmente pode buscar esse próximo nível na sua carreira. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Vamos lá, pessoal. Um dos objetivos aí de muitos profissionais na área de tecnologia, né, é conseguir crescer e se desenvolver e se tornar um profissional sênior, que é aquele profissional que normalmente tem melhores salários, aquele profissional que tem uma experiência maior, que tem uma referência maior ali dentro do trabalho, dentro do dia a dia. E é legal a gente poder falar sobre isso, né? Que dentro da nossa comunidade de alunos a gente tem visto profissionais que em 2 anos, de 2 a 3 anos, nessa média, alguns profissionais que realmente se destacam e conseguem chegar no nível sênior entre 2 a 3 anos. Como que isso é possível, né? Se você realmente tiver uma boa estratégia de carreira, se você realmente entender quais são os passos para você chegar lá. Se você tiver essa intenção, isso é possível, isso é totalmente possível, e é isso que eu quero trazer para vocês nesse vídeo de hoje, tá? Quais são essas características que muitas vezes não tem hoje ainda e que você pode estar trabalhando. Vamos lá, pessoal. O profissional sênior normalmente ele tem uma combinação de habilidades técnicas e comportamentais e profissionais, né? Que diferencia dos níveis mais juniores, né? E aqui eu quero falar realmente um pouquinho sobre quais são essas características, né? Então, normalmente, algumas pessoas, né, têm esse ponto cego achando que o sênior é só aquele cara que tecnicamente sabe mais do que os outros. Não, vai muito mais do que isso. O sênior tem realmente alguns aspectos comportamentais e também componentes ali profissionais que diferenciam dos mais do nível júnior especificamente, tá? E a primeira característica que eu queria trazer aqui para vocês é o conhecimento técnico, né? Normalmente o sênior ele tem um profundo conhecimento técnico, né? Então, ele possui um amplo conhecimento em sua área de atuação, incluindo as habilidades especializadas em tecnologias, linguagem de programação, sistemas operacionais ou áreas específicas, tá? Como segurança da informação, análise de dados ou desenvolvimento web, tá? Por que eu falo isso, né? Porque normalmente o sênior ele é um cara que normalmente ele tem uma base maior, ele conhece tecnicamente de forma mais profunda, né? E conhecer de forma mais profunda é muitas vezes rever os fundamentos, tá? Então, no nosso contexto aqui de Oracle, né, especificamente, né, de banco de dados em si, ele normalmente é aquele cara que tem conhecimentos sólidos ali sobre a base de banco de dados e muitas vezes ele consegue também ter algumas habilidades mais especializadas de alta disponibilidade, de performance, de segurança dentro do banco de dados, tá? Então, ter um profundo conhecimento técnico é uma das habilidades muito importantes. Só que não é só isso, tá? Algumas pessoas focam só nisso, como se só isso fosse realmente o que está faltando para você se tornar um profissional sênior e não especificamente, tá? Segundo ponto, sobre algumas características aí de profissional sênior, né? Experiência relevante, tá? Normalmente, os profissionais sêniores, eles têm uma experiência muito boa aí dentro da área de tecnologia, já passaram por diversos projetos e desafios, o que nos proporciona, né, uma base sólida de conhecimento e expertise, tá? E é legal de poder falar que experiência relevante, muitas vezes, tá, não é necessariamente o tempo que você atua com aquilo, tá? Vou dar um exemplo. Muitas vezes alguns profissionais ficam anos e anos, 20 anos trabalhando com tecnologia, só que nunca tiraram uma certificação, nunca se tem a parte comportamental, as soft skills, né, para poder aceitar novos desafios, para poder realmente estar à frente de alguns projetos, e acabam travando a sua evolução. Então eu vejo profissionais de 20 anos de experiência que não são sêniors. Por quê? O sênior não está ligado simplesmente ao tempo que você atua com aquilo. O sênior está ligado realmente à quantidade de projetos, tá? E desafios que está te proporcionando uma base sólida de conhecimento e expertise. Então, se o cara não se disponibiliza para poder realmente estar participando de desafios, aceitando desafios, ele não está indo para o nível sênior. Então, eu vejo profissionais com 20 anos de experiência e que muitas vezes não é um sênior ainda.
e muitas vezes não tem o salário de um sênior ainda. Por quê? Porque realmente ele não tem essa parte comportamental de aceitar novos desafios e de estar realmente se colocando nesse posicionamento de crescimento e estar adquirindo experiência. E já outros profissionais, em 2 anos, estão conseguindo simular muitas atividades de sêniors, muitas atividades, muitos projetos novos, tá? Então, de fato, você passar por diversos projetos é o que te coloca no nível mais sênior. Hoje, por exemplo, nós temos programas com mais de 400 projetos práticos. Imagina, todo dia você está assistindo um projeto prático que é executado dentro de uma empresa. Cara, isso vai te levar para o nível sênior mais rápido. Não tem como a gente não levar isso em consideração, tá? Então a gente precisa realmente ter esse ter de fato saber como que realmente a experiência era relevante e como que você pode de fato adquirir uma experiência em menos tempo. Então, estrategicamente, isso é uma das estratégias que a gente trata, inclusive, dentro da nossa mentoria de carreira, tá? Terceiro ponto de profissional sênior, de uma característica de um profissional sênior, capacidade de liderança, tá? Normalmente, os profissionais de tecnologia que são sêniors, né, eles são frequentemente chamados a liderar equipes ou projetos, tá? Então, normalmente, ele é um cara bom de planejamento, ele é um cara bom de liderança, tá? Capacidade de tomar decisões estratégicas, motivar e orientar membros da equipe, delegar tarefas e resolver conflitos, tá? Você vê que essa capacidade de liderança ela está vinculada com diversas outras soft skills e que isso é fundamental para que você realmente consiga se desenvolver, tá? Quarto ponto, pensamento estratégico, tá? Profissionais sêniores têm uma visão ampla do panorama tecnológico e conseguem identificar oportunidades e desafios para a organização e eles são capazes de alinhar as iniciativas tecnológicas com objetivos do negócio, desenvolvendo soluções eficazes e inovadoras. E muitas vezes, pessoal, uma solução inovadora, dentro do contexto que você está, não é simplesmente reinventar algo que já existe, fazer algo muito complexo, tá? Inovar, muitas vezes, é trazer algo básico que não está sendo utilizado naquele momento, naquele contexto, tá? Então, ter esse realmente pensamento estratégico é pensar realmente em inovação. Entender o que cai numa prova de certificação que eu estava estudando e que não está sendo utilizado aqui, tá? Iniciativas tecnológicas, né? Entender o que cada feature pode estrategicamente ajudar dentro desse projeto. O que a gente não está fazendo nesse projeto que é muito básico e que poderia estar entregando mais resultado, tá? Então ele consegue identificar essas oportunidades e desafios para a organização e estrategicamente conseguir sugerir como que a tecnologia pode resolver aquele problema e impulsionar o negócio das empresas, tá? Então, de fato, esse pensamento estratégico ele é uma das principais características de um profissional sênior. Habilidade de resolução de problemas, tá? Profissionais sêniores em TI são excelentes solucionadores de problemas, tá? E normalmente eu costumo até ir além, tá? Quanto maior o seu cargo, maior os problemas que você está resolvendo, tá? Então, ser um solucionador de problema, cara, focar em entender que cada problema é uma oportunidade é fundamental para o profissional de tecnologia. E a capacidade de analisar e abordar desafios complexos, identificar a causa raiz, encontrar soluções eficientes, tanto de forma independente quanto em equipe, tá? Encontrar formas de a gente chegar do outro lado. E muitas vezes, vou dar até alguns exemplos aqui, né? Essa habilidade de resolução de problemas, às vezes consiste em abrir um chamado, cara. Coisas que poucos fazem e que é algo tão óbvio e que muitas vezes muitos profissionais de tecnologia não fazem. Sexto ponto, uma comunicação eficaz. Ele é capaz de comunicar de forma clara e eficaz e é fundamental para um profissional sênior em tecnologia e deve ser capaz de explicar conceitos técnicos complexos para pessoas não técnicas. Isso é uma habilidade muito interessante, né? Como que você pode fazer com que a sua comunicação, muitas vezes com um gerente, muitas vezes não tem, muitas vezes, essa capacidade técnica sobre aquele assunto tão específico que você atua, né? Mas fazer com que ele consiga realmente entender de forma clara o que está sendo envolvido sobre essa questão, tá? E colaborar e comunicar de forma efetiva com membros da equipe, stakeholders e clientes, tá? Então, ter uma comunicação eficaz também é uma das soft skills fundamentais ali do profissional sênior. E sétimo e último, orientação para resultados. Profissionais sêniores normalmente têm uma mentalidade orientada para resultados. Entendem que metas e objetivos do projeto ou da organização são capazes de trabalhar de forma eficiente para alcançá-los, mantendo a qualidade do trabalho e cumprindo prazos, tá? Então, sempre, tudo que você está fazendo é focado para resultado, tá? É legal a gente poder falar sobre isso, né?
Porque muitas vezes a parte técnica, na verdade, é um elemento importante sim, mas ela não é tudo, tá? Eu considero que ela seja a menor parte. Agora, se você tiver estratégia, se você tiver habilidades para resolução de problemas, se tiver uma boa comunicação, orientação para resultados, tudo que está pensando no resultado final, os objetivos do projeto, o objetivo da organização, cara, você vai se destacar muito, muito. Então entenda que dos 7 pontos que eu falei aqui, um é o profundo conhecimento técnico. E todos os outros 6 que eu falei, sobre experiência relevante, capacidade de liderança, pensamento estratégico, habilidade de resolução de problemas, comunicação eficaz, orientação para resultados, todos esses são elementos, tá, que estrategicamente você pode desenvolver dentro da sua carreira, tá? E muitas vezes o que está impedindo de você se tornar um profissional sênior é não desenvolver essas outras habilidades além do profundo conhecimento técnico, tá? Se você quer realmente se aprofundar sobre esses elementos e ter as características de um profissional sênior em tecnologia, essa semana a gente está com algumas vagas para uma sessão estratégica de carreira, tá? Gratuita, que a gente consegue fazer um bate-papo e mostrar, identificar, cara. Quais são os elementos que você hoje precisa se desenvolver para sair do nível júnior e ir para o nível sênior? Quais são os elementos que você precisa fazer para você ser promovido? Para que você seja o profissional mais relevante e disputado pelas empresas. Exatamente isso que a gente faz dentro dos nossos programas, desde imersões, bootcamps e até mesmo mentorias. Tá? Se você tem interesse em saber como que funciona, deixa um comentário aqui abaixo que a gente pode fazer uma sessão estratégica de carreira comigo ou com os nossos consultores para poder te ajudar a realmente te levar para esse nível de ser um profissional sênior em tecnologia. Beleza? Tá gostando aqui dos nossos vídeos? Dá um like, se inscreva aqui no nosso canal, encaminha esse link aí para 3 amigos ali da faculdade que trabalham com você e que estão buscando esse nível sênior dentro da área de tecnologia, tá? Lembrando que essa experiência vai estar disponível dentro das plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DB para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!